Sexto ano, o assunto que nós vamos ver hoje seria sobre o relevo. O que viria a ser o relevo? Para vocês entenderem, eu comentando com vocês. Vocês sabem que existem lugares que são mais altos que outros. Tem muitas ruas que vocês sobem e descem ladeiras. Pessoas que, por exemplo, moram em morros, na parte mais alta. Cidades que têm que subir serra para se chegar lá, como é o caso de Petrópolis, para quem conhece. Ou então, antes do túnel, próximo à escola, na ilha de Guaratiba, existia a serra, que quando não tinha o túnel que fazia o trajeto até o Recreio, as pessoas gastavam mais tempo subindo a serra e descendo ela, que ainda a serra é bastante utilizada, principalmente quando há manutenção do túnel. A serra vocês sobem até uma certa altura. Assim como para ir para Petrópolis, e existem cidades no Brasil que são mais altas, e também há cidades em vários países na América do Sul e no mundo que são bem mais altos. Essas diferentes formas da superfície são representadas pelos tipos de relevos existentes. E todo o relevo do planeta foi formado há milhões de anos, a partir de dois agentes, agentes internos e agentes externos. Os internos foram os criadores do relevo. Eles agiram por milhões e milhões de anos no interior da Terra. E nós temos como exemplo o tectonismo, que é o deslocamento das placas tectônicas. Esse deslocamento de placas tectônicas fez com que os continentes se separassem, que eles eram todos juntos há mais de 250 milhões de anos atrás, até ter o formato atual. E o choque das placas tectônicas puderam formar as montanhas, assim como influenciaram para o surgimento das erupções vulcânicas pelo vulcanismo e pelos terremotos, já que as erupções vulcânicas, que é o vulcanismo, os abalos sísmicos, que são terremotos, também são agentes internos criadores do relevo. Futuramente vamos levar algumas aulas que nós vamos ver sobre os agentes internos e posteriormente, em aulas seguidas, os agentes externos do relevo. Enquanto os externos agem na criação do relevo, os externos agiam sobre a superfície modelando o relevo, desgastando a parte externa da superfície do relevo, como é o caso do intemperismo, que é o processo de desgaste das rochas. As rochas se desgastam, se desintegram, se esfarelam por milhares e milhares de anos pela ação do intemperismo, que pode ser químico, que é a ação da água sobre a rocha desgastando, como foram as areias das praias, e o físico, que foi pelas temperaturas, que a temperatura fez com que as rochas se esfarelassem, como é o caso da areia do deserto. Mas os solos da nossa superfície terrestre, o solo foi formado por desgaste de uma rocha matriz e teve a influência tanto da temperatura como da água, dos dois tipos de intemperismo. Isso também vamos estudar aulas mais à frente de forma aprofundada. E existem 4 tipos de relevo no nosso planeta: as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Os planaltos, planícies e depressões podemos encontrar no Brasil. As montanhas não. E as montanhas, se vocês podem ver pela foto, elas são as formas de relevo mais elevadas, as mais altas do mundo. Os lugares mais altos são os lugares montanhosos. No Brasil, não encontramos grandes montanhas, que também temos a seguinte: quando se há várias montanhas próximas uma das outras, formando um conjunto, nós temos o quê? Temos as cordilheiras. Na América do Sul, temos a Cordilheira dos Andes, na região próxima ao Oceano Pacífico. Temos na Ásia a Cordilheira de Himalaia, que temos os 2 pontos mais altos do mundo, que é o Monte Everest, que é o ponto mais alto com 8.848 metros, e temos também o Monte K2. Um detalhe é o seguinte: quando se faz o estudo na altura sobre o relevo, nós damos o nome de altitude. O que é altitude? É a altitude é a altura de um ponto do nível do mar, que o zero de altitude é o nível do mar, a partir que quando vai se afastando ao nível do mar, fica mais alto, maior a altitude. Quando se mede a altitude de um lugar, se baseia pelo nível do mar. Quanto mais alto, mais frio. E também a pressão do ar é menor, o nível de oxigênio é mais baixo. Por isso que
Muitas montanhas têm um topo gelado, porque quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Tanto que a tendência é sempre o lugar mais alto ser mais frio do que o lugar mais próximo ao nível do mar. A outra formação de relevo são os planaltos, que os planaltos são superfícies irregulares. Por que superfícies irregulares? Elas podem ter formas e formatos bastante diferenciados uns dos outros e também altitudes diferentes. Tem planaltos com altitudes de 300 metros, tem planaltos com altitudes de mais de 3.000 metros. E os três tipos de planaltos que temos, as três formas, são os morros, que são mais arredondados, a altitude é de 300 a 900 metros, como na cidade do Rio de Janeiro tem muitos morros. Temos as serras, que são mais altas que os morros, e existem muitos desníveis, por exemplo, para se chegar a Petrópolis sobe uma serra. E temos também as chapadas, que temos, como podemos ver nessa foto aqui, a primeira. As chapadas, geralmente o topo é mais plano, e elas têm altitude acima dos 600 metros. No Brasil temos a Chapada Diamantina, a Chapada Guimarães, a Chapada dos Veadeiros. Das três formas de relevo, as mais altas são as serras, depois as chapadas e, por último, os morros. São essas três. A outra forma de relevo, tipo de relevo, são as planícies. As planícies, elas são as mais planas. Por exemplo, elas são localizadas mais próximo ao nível do mar e aonde moramos aqui, em vários bairros como Guaratiba, como o caso de Sepitiba, como o caso no Recreio, na parte mais próxima à praia, ali são áreas planas. A altitude das planícies chegam no máximo 100 metros. E por elas serem mais planas, é o que mais favorece tanto grande parte da agricultura e também a ocupação do ser humano. E também muitas vezes favorece a navegação sobre os rios próximos às planícies. E a outra forma de relevo são as depressões, que geralmente as depressões podem ser formas de relevo mais baixas do que o terreno ao em volta que ela está situado. Elas possuem altitudes menores do que a área que fica no entorno dela. E as depressões elas podem ser de duas formas, absolutas e relativas. Absolutas, quando a altitude da depressão é menor do que do nível do mar. Ela está localizada numa altitude mais baixo, como vocês podem ver que está apontando aqui o desenho, que aqui tem um planalto, uma planície, uma depressão absoluta, montanha e depressão relativa. A depressão absoluta, se vê na linha do nível do mar, ela está abaixo do nível do mar. Quando a depressão está acima do nível do mar, nós damos o nome de depressão relativa. Aqui nós temos vários exemplos aqui de depressões por meio de fotos. Em relação ao relevo brasileiro, o que nós podemos falar? É um relevo bastante antigo. Ao contrário de muitos países do mundo e até países vizinhos do Brasil na América do Sul, o nosso relevo tem altitudes baixas em relação a muitos países no mundo. Enquanto na América do Sul tem países com mais de 4, 5 mil metros de altitude, mais de 6 mil metros, o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, ele tem somente 2.994 metros. A maioria do relevo brasileiro está em baixas altitudes. E a grande predominância do relevo brasileiro são de planaltos e depressões. Aqui no mapa do Brasil menor vocês podem ver, a área de verde são as planícies. As planícies, a maioria delas está próxima ao mar ou próxima a rios, na Amazônia. E como também temos o Pantanal Mato Grossense, que já não é assim uma área bem distante do mar, mas é uma planície também inundável. Aonde vocês estão vendo aqui, com essa cor lilás, são as depressões no Brasil. E aqui, de cor de rosa, são os planaltos, os pontos mais altos. No Rio de Janeiro, fora as áreas de planície, grande parte são áreas de planaltos. Como, por exemplo, saindo de carro de Rio para São Paulo de ônibus, sobem áreas de planaltos e diferentes serras, como o caso da Serra das Araras, pelo caminho. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer dúvida, vocês podem comunicar pelo canal de WhatsApp que nós temos,
que a atividade vai ser postada no aplicativo, que vocês vão responder 10 perguntas baseadas nisso. Espero que fique tudo esclarecido. Qualquer dúvida possam perguntar. Tenham um ótimo dia e boas atividades.